Nós não podemos esquecer os nossos antigos heróis, que deram a vida pela liberdade e a democracia na Segunda Guerra Mundial. Há 50 anos começava a campanha da Força Expedicionária Brasileira na Itália. Nesse programa, o repórter Domingos Meirelles acompanha a visita que um grupo de ex-pracinhas fez aos campos de batalha da FEB na Itália. Com muita emoção, eles lembram os companheiros mortos e os confrontos mais difíceis contra os nazistas. Os italianos receberam os ex-combatentes brasileiros com festa e muito carinho. Uma nota de dor. Um italiano, filho de um pracinha, há 30 anos espera notícias do pai. Itália, julho de 1994, 50 anos depois. Foi em pequenas cidades como esta, encravadas nas encostas dos Montes Apeninos, que os nossos pracinhas travaram algumas das batalhas mais dramáticas durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães controlavam as montanhas e impediam que as tropas aliadas avançassem pelo norte da Itália. Os nossos soldados suportaram uma longa e impiedosa tempestade de ferro, fogo e neve para derrotar o inimigo encastelado no alto dos morros. Todos os anos, esse martírio é glorificado pelos habitantes das montanhas de Abetone com uma grande festa em homenagem aos exércitos que expulsaram os alemães do território italiano. Esses veículos militares que vocês estão vendo são veteranos da campanha da Itália. Eles foram muito usados aqui nessa região montanhosa da Toscana para transportar os brasileiros e os americanos que combateram os alemães. Com o fim da guerra, eles foram então adquiridos por colecionadores e há 50 anos eles são a principal atração nas festividades que lembram a libertação da Itália. Combatentes de todas as bandeiras participam dessa cerimônia, onde é comemorada a vitória da democracia, da tolerância e da liberdade. Uma festa que, como a guerra, também teve vários frontes. Alguns dos soldados brasileiros que lutaram na Itália revisitaram 50 anos depois as cidades que defenderam e libertaram. Foi uma viagem a um passado cheio de recordações e reencontros, marcados pela emoção e pela saudade dos companheiros que não voltaram, mas que estavam sempre presentes na lembrança de todos. Esta é uma celebração que reúne os dois lados da guerra. Até a tropa de elite do exército italiano, que lutou ao lado dos alemães, os Bersaglieri, também participam da festa. A então capital da República, em 1939, era uma espécie de ilha da fantasia. Nem parecia que a democracia agonizava em toda a Europa. Boa noite! O Cassino da Urca tem o prazer de apresentar o Show das 10. Tudo girava em torno do Cassino da Urca. O Rio era um luxo só. As noites cariocas eram um verdadeiro delírio. Mulheres deslumbrantes, shows hollywoodianos. A vida era como um sonho que se acreditava cada vez mais distante do grande pesadelo em que se debatia a Europa. A roleta não podia parar. No Palácio do Catete, aqui no Rio, onde funcionava a sede do governo, o presidente Getúlio Vargas fazia um outro tipo de jogo, um jogo político. Apostava algumas fichas nos alemães e outras nos aliados. Os dois lados precisavam do apoio do Brasil, um ponto estrategicamente importante no mapa da guerra. E o Brasil, por sua vez, precisava de alguém que financiasse a construção da sua primeira usina siderúrgica em Volta Redonda.
Vargas apostava quase tudo nesse trunfo. Durante meses, as reuniões se sucederam aqui nos salões do Palácio sem uma definição. Até que um dia, o presidente foi obrigado a colocar todas as suas cartas na mesa. Vargas cede a pressões diplomáticas e resolve o dilema. Os Estados Unidos levam todas as fichas desse jogo e começam a forjar um gigante de aço em Volta Redonda. Surge a Companhia Siderúrgica Nacional, dispensável para o desenvolvimento econômico do país. O próximo lance tem mais uma vez como cenário a diplomacia. Nos salões do Itamaraty, durante a terceira reunião dos chanceleres americanos, em janeiro de 42, o Brasil rompe relações diplomáticas com a Itália e a Alemanha. Os nazistas estendem os seus domínios da Escandinávia ao norte da África. 10 países são ocupados. Hitler fica senhor de mais de 300 milhões de seres humanos. Derrotada no terreno diplomático, a Alemanha passa a olhar o Brasil também como inimigo. Os horrores da guerra, que se acreditava tão distante, tingem de sangue o litoral brasileiro. Submarinos alemães atacam de surpresa nossos cargueiros, espalhando a dor e o luto por toda a costa do Nordeste. Em agosto de 42, já haviam sido afundados 14 navios na nossa marinha mercante. Em poucos dias, mais de 600 vidas humanas haviam sido sacrificadas. O afundamento dos navios equivalia a uma declaração de guerra da Alemanha. O povo nas ruas, humilhado com todas essas mortes, exige vingança. Guerra à Alemanha, Itália e Japão, os países do eixo. Empurrado pela opinião pública, o presidente Getúlio Vargas declara guerra ao nazifascismo. Mas o Brasil só começa a se preparar para enviar tropas para a Europa um ano depois. Em julho de 43 começa a seleção e o treinamento da Força Expedicionária de 25 mil homens. Um corpo de enfermeiras é especialmente treinado para acompanhar os nossos soldados no front europeu. Em julho de 44, de madrugada, cercado do mais absoluto sigilo, embarca o primeiro contingente brasileiro para a campanha da Itália. 50 anos depois, os nossos pracinhas voltam ao Porto do Rio para lembrar aquela data histórica. Outros veteranos foram além desse embarque meramente simbólico. Viajaram outra vez à Itália, dispostos a resgatar os mesmos caminhos daqueles dias em que havia um inimigo em cada sombra e um perigo em cada rua. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Na viagem para a Itália, que durou 2 semanas, os nossos pracinhas enfrentaram o primeiro perigo: a longa travessia por um oceano infestado de submarinos. O risco de torpedeamento mantinha a tripulação em permanente estado de alerta. Os canhões dos navios, sempre vigilantes, estavam prontos para rechaçar o ataque dos submarinos alemães. Os pracinhas inventavam qualquer coisa para atenuar a tensão. Os soldados desembarcaram no porto de Nápoles, chefiados pelo general Mascarenhas de Moraes. Evidentemente que nós fomos à guerra despreparados. Não tínhamos experiência de combate, faltava-nos armamento, equipamento, uniformes, até a ração mesmo não era adequada. E, para provar mais do que tudo isso, nós fomos à guerra sem termos organizado um pelotão de sepultamento. Como se fosse possível ir à guerra não se esperando termos mortos. Mas era o Brasil da época. Os brasileiros chegavam a uma guerra que já durava 5 anos. As tropas aliadas já haviam invadido a França e os americanos tentavam expulsar os alemães das posições que ainda ocupavam no norte da Itália. Era lá que o Brasil ia combater um inimigo que havia sofrido algumas derrotas importantes, mas que ainda estava longe de se entregar. O novo desembarque dos pracinhas, 50 anos depois, é o oposto daqueles dias marcados pelo medo e pela morte. Hoje é tudo festa na passagem dos ex-combatentes pelos cenários da guerra e no reencontro com italianos que eram meninos naquela época. Vanni Sposi, um empresário italiano,
é o nosso guia nessa viagem. Mas quem tem as lembranças da guerra é o tenente Sérgio Gomes Pereira. A primeira frente, revisitada pelos veteranos, ainda está impregnada de trágicas recordações. Cá de Guanela. Daqui, perto do povoado de Bombiana, partiram os primeiros soldados que tombaram nas montanhas. Neste vale que vemos aí embaixo, morreram muitos porque, primeiro, não tinha esse aspecto, segundo, era muito devastado e tinha que se percorrer esse terreno aqui com o máximo de velocidade possível. Mas, às vezes, não era possível em virtude do bombardeamento tedesco, do bombardeamento alemão. O inimigo mais traiçoeiro dos pracinhas se escondia debaixo da terra. Era pisar e morrer. Ninguém, como os alemães, sabia como semear a morte pelos campos de batalha. As minas explodiam onde menos se esperava. Inverno, temperatura abaixo de zero, e os brasileiros continuavam varrendo o terreno à procura de minas. Os soldados precisavam de muita habilidade para desarmar essas minas e não explodir com as ciladas plantadas pelo inimigo. Para que muitos não morressem, alguns tinham que se sacrificar. Foi o caso do soldado Rubens de Andrade, que no seu pelotão exercia a função de esclarecedor. O esclarecedor é uma espécie assim de bucha de canhão, é o cara que vai na frente resguardando a tropa que vem atrás, né? Certo. E nisso me defrontei com uma casa a uns 20 metros de mim, né? E aí virei, aquilo que eu dei o passo, a coisa explodiu. Eu subi, rodei, caí. Então, eu examinei o meu corpo, vi que não tinha nada, olhei as costas, a barriga, as costas, não tinha nada, então eu senti um frio na perna, né? Então, aí pensei comigo mesmo, foi minha. Aí levantei a perna com aquele medo, né? Que fosse verdade, né? Levantei e não vi meu pé. Aquilo que eu não vejo o pé, me apavorei, balancei a cabeça, meti os dedos nos olhos. Aí vi que estava enxergando bem, né? Tornei a levantar a perna. E o meu pé tinha rodado mesmo, sabe? Perdi o pé. O senhor sentia muita dor? É uma dor terrível, terrível, entendeu? E que eu não pensei que pudesse suportar, porque ela era demais. Ela é como se estivesse enfiando um ferro quente por dentro do meu osso, do tutano do osso, sabe? Nisso o sargento mandou um outro sargento verificar o que tinha acontecido comigo. E o outro sargento, a uns 15 metros de mim, encontrou outra mina. Ele voou também. Ah, ele explodiu com a mina? Explodiu com a mina, perdeu a perna também. Nisso chegou o padioleiro, me aplicou uma morfina e colocou a padiola do meu lado e tinha um buraco de granada assim, do lado, assim, perto da minha cabeça. E ele falou para mim, olha, eu vou entrar aqui para ficar mais fácil para levantar o senhor. Aí... Nisso que ele entra no buraco, o que tinha lá? Outra mina. Ele voou. Ah, o padioleiro foi atingido? Foi atingido, eu só tive tempo de tirar a cara do caminho porque levantou aquela terra. Ele morreu? Não, morreu não, ele perdeu a perna também. Perdeu também a perna? Perdeu a perna. Agora, o pior... Mas então ficaram os 3 feridos? Os 3 feridos, mas o pior é que depois ninguém queria se aproximar da gente. Nem os outros padioleiros. E aí? Aí o cabo dizia assim, vai lá que eu estou mandando. Aí diz o soldado para ele, vai você, entendeu? E então eu supliquei a eles, fé em Deus, venham, que não vai acontecer nada com vocês. E eles foram chegando. Essa estradinha acanhada que corre aos pés dos Montes Apeninos, a Via Porretana, era bombardeada dia e noite pelos canhões do inimigo. Ela tinha uma grande importância estratégica. A artilharia nazista bloqueava esse caminho com uma barragem de fogo. Os brasileiros e os americanos precisavam dominar a Via Porretana para permitir que os aliados invadissem a cidade de Bolonha e atacassem as tropas alemãs concentradas no Vale do Rio Pó. Conquistar a Via Porretana era vencer a Batalha da Itália. A Via Porretana se contorcia entre montanhas ao longo do Vale do Rio Reno até alcançar a cidade de Bolonha. Algumas posições ocupadas pelos nazistas jamais seriam esquecidas pelos nossos soldados. Belvedere, Monte Castelo, Bombiana, Montese, Monteloco. A imagem das crianças italianas
ficou gravada na lembrança dos pracinhas. Elas sempre ajudavam os soldados a carregar as mochilas. O reencontro com um desses italianinhos é agora em Gadiomontano. 50 anos depois, a alegria ainda é a de uma criança. Carlo era um menino que, como tantos outros, era alimentado pelos pracinhas para não morrer de fome. Ci hanno fatto vivere, perché eravamo morti di fame. Tanto tempo depois do fim da guerra, muita coisa mudou nesta fazenda perto de Monte Castelo. Mas as noites passadas aqui, entre um combate e outro, nunca foram esquecidas. Esse lugar aqui é muito íntimo para nós. Era um lugar que nós atravessávamos, não só aqui, como em outros lugares, na ida e na volta das nossas patrulhas. Os brasileiros querem rever o lugar onde dormiam. Mas só as paredes são as mesmas. Hoje, Carlo guarda aqui os queijos que fabrica com o leite de suas ovelhas. Mas o passado impõe a sua força e velhas histórias vão surgindo. Algumas cenas Carlo nunca esqueceu. Cenas dramáticas como socorro aos feridos. Mas o menino Carlo conseguia ver com humor todo aquele sofrimento. Andavam rápido. Quando era o nosso soldado ferido, ele era carregado com muito cuidado, colocado direitinho, com os lençóizinhos por baixo, embora ferido, e o jipe, ou a condução, ia devagarinho. Quando se tratava do inimigo nosso, ia de qualquer maneira, com o jipe pulando. Caía fora. Às vezes caía fora, mas enfim, isso é a guerra, não se pode fazer de uma maneira diferente, de jeito nenhum. Como todo bom italiano, Carlo oferece uma ceia aos visitantes. Salame, queijo e vinho. Muito vinho. Como a nossa velha jardineira veio parar no norte da Itália. O sanfoneiro Gandolfi contou que aprendeu a música com os pracinhas quando era menino. Uma homenagem dos veteranos ao menino de cabelos brancos, o emblema da Força Expedicionária Brasileira. Uma maneira carinhosa e emocionada de dizer obrigado, Bambino, e tchau. Mais abraços, um último adeus. E os velhos soldados pegam de novo a estrada do passado. Gadiomontano, aos pés de Monte Castelo, norte da Itália. Era aqui nos subterrâneos deste castelo medieval que os nossos pracinhas costumavam se refugiar sempre que a artilharia alemã atirava contra a cidade de Gadiomontano, onde estavam concentradas as tropas brasileiras que participavam da Batalha de Monte Castelo. Sasso della Rocca não é uma simples referência física de uma cidade que suportou a fome, a dor e a opressão do exército alemão. Sasso della Rocca hoje é um dos símbolos da resistência brasileira em toda essa região aqui no norte da Itália. Os brasileiros se protegiam da artilharia alemã nesta adega e só depois que os canhões sossegavam um pouco é que eles partiam para tentar expulsar o inimigo do alto do morro. Difícil para os pracinhas reconhecerem hoje o lugar. Na época da guerra não havia toda essa fartura. Giuseppe Bartolioni, um dos donos do castelo, tinha 16 anos naquela época. Ele se esforça para lembrar o nome de um dos soldados de quem ficou amigo durante a guerra. Non ricordo il nome, si chiamava come il nome del signore, là, il nome... Nicolau. No. Seixas. No, Dio buono, ela não faz nome... Essas noites de medo ainda permanecem guardadas na memória de todos aqueles que se agasalharam entre as paredes de pedra para se proteger de um outro inimigo tão impiedoso quanto os alemães, o gelado inverno europeu. A temperatura chegava a 25 graus abaixo de zero. Estar no gelo foi uma coisa terrível, muito forte, porque nós não estávamos acostumados, entendeu? Muito frio
Os alemães ficavam no alto e nós embaixo naquela geleira, que aquilo é uma verdadeira geleira, né? A gente tinha que se esconder fazendo aqueles buracos e aquilo acabava congelando os pés da gente, que não havia circulação de sangue. Daí vários colegas tiveram que ser removidos para o hospital, entendeu? E lá tiveram suas pernas amputadas. Os nossos feridos, nos Montes Apeninos, eram levados sempre para Gádio Montano, onde recebiam os primeiros socorros, antes de serem removidos para hospitais de campanha americanos. Cerca de 400 homens ficaram feridos em Monte Castelo, a mais longa de todas as batalhas travadas pela febre. Monte Castelo não é fácil de ser encontrado. Não existem placas nem setas indicando onde fica esse lugar. Monte Castelo é apenas uma referência geográfica, uma montanha sem nenhuma característica especial entre as muitas elevações que foram ocupadas pelos alemães. Essa estradinha de terra vai nos levar até um ponto importante na geografia da guerra. Fornello, uma das últimas linhas de defesa dos alemães em Monte Castelo. A paz e o silêncio deste lugar, nos dias de hoje, nem de longe lembram o que foi aquele inferno. Quatro ataques, 4 derrotas. Os brasileiros se arrastaram pelas encostas de Monte Castelo durante quase 3 meses, de novembro de 44 a fevereiro de 45. Você tinha que rastejar, entendeu? Como se fosse cobra, entendeu? E não dar sopa, não, porque se levantasse a cabeça, eles cortavam a cabeça com a rajada. Essa montanha foi conquistada palmo a palmo numa frente de quase 6 quilômetros. Brasileiros e americanos lutavam lado a lado. A 5ª investida em fevereiro de 45, enfim, a vitória. O sargento Frazão viveu esse grande momento. Partimos de Gádio e de Guanela, às 8 horas da manhã, e às 17h30 foi tomado Monte Castelo. Aqui nesse platô, a pouco mais de 200 metros do alto do morro de Monte Castelo, funcionava um posto de comando avançado dos alemães. Daqui eles praticamente controlavam todo esse vale, onde estava concentrada uma boa parte das tropas do exército brasileiro. Nas encostas de Monte Castelo foram travadas algumas das batalhas mais sangrentas de toda essa região montanhosa. O número de baixas brasileiras para conquistar esse local foi tão grande que ele passou a ser conhecido pelos nossos pracinhas como sendo o Vale da Morte. Nessa casa, uma surpresa para os pracinhas. Aqui funcionava o posto de comando dos alemães. Ela foi comprada e reconstruída, assim como essa outra, por este empresário que nos tem servido de guia. E tome festa. Um churrasco, vinho, novamente correndo solto, e um brinde desta vez para comemorar, 50 anos depois, a conquista de Monte Castelo. Os veteranos se encantaram com jipes americanos que usavam na guerra. Os senhores apanhavam os jipes dos americanos? Dos americanos. Sem que eles percebessem? Sem que eles percebessem em situações fáceis de fazer isso. E como é que isso... Mesmo porque ele não tem chave, a ignição é uma cavilha. Como é que os senhores faziam? Eles não percebiam que estavam... Não, porque não estavam perto. Eles largavam o carro, como nós também, íamos cumprir uma missão. Bom, largavam o carro e aí? Largavam o carro e ia fazer o que tinha que fazer. E quando voltava, cadê o carro? Como acontece o roubo de carro no Brasil? O carro também? Tinha sido incorporado ao exército brasileiro. Aí passávamos, botávamos aqui a nosso Cruzeiro do Sul, batizávamos o Jeep. E um dos motoristas nossos, chamado Osmar, tinha uma madrinha de guerra que era uma pessoa conhecidíssima, era Elvira Pagan. Ah, Vedete Elvira Pagan. Vedete Elvira Pagan. E ela normalmente se correspondia com ele. E nós sabíamos que ela mandava, uma vez por outra, fotografias para ele. Então falávamos com o sargento encarregado para, antes de entregar a correspondência para o Osmar, que nos mostrasse. E numa dessas que ele nos mostrou, tivemos a grata surpresa de ver Elvira Pagan como veio ao mundo. Ah, completamente... Completamente, como veio ao mundo, despida, como veio ao mundo. Aliás, muito próprio, vamos dizer, dela, que era uma pessoa que usava e abusava dos seus dotes físicos. Então foi uma festa, Uma festa total. Não usa vestido, não usa calção, inverno pra ela é pleno verão. Agora,
A homenagem é ao dono da casa. Tony Sposi recebe um emblema da FEB e uma bandeira do Brasil. Ele diz que ela será hasteada no alto de Monte Castelo como reconhecimento do povo italiano à luta dos nossos soldados. E é com ela que a cena despedindo-se dos nossos pracinhas. Essas estradinhas italianas resgataram antigas missões em que o medo sempre viajava com os nossos soldados nos jipes que circulavam no front. Corria perigo nos campos minados, não só quem andava a pé, mas também quem estivesse num veículo militar. Os alemães eram mestres em montar esse tipo de armadilha. A morte estava sempre de tocaia. A qualquer momento, carros e soldados podiam ir pelos ares. Havia minas anticarro escondidas por todos os caminhos. O que vocês assistiram, na verdade, não passa de uma reconstituição. Foram tomados todos os cuidados aqui no campo de instrução de Jericinó do Exército, no estado do Rio, para que não saísse ninguém ferido. Um dos pracinhas que nós conhecemos na Itália sobreviveu a uma explosão como essa. Um soldado ápio, aleluia, até hoje não sabe como conseguiu escapar. Houve a explosão e o jipe foi lançado a mais de 30 metros de distância. Eu só vim despertar cerca de 5 ou 6 horas depois. Havia perdido 16 dentes, levei um corte muito grande na língua e o soldado foi encontrado 2 dias depois numa plantação de trigo a mais de 30 metros de distância da explosão. Tarde de festa em Montese. A população comemora mais um aniversário da libertação da cidade. Uma festa que também é dos brasileiros. Foram os nossos soldados que expulsaram os alemães de Montese. O inimigo foi batido de rua em rua, de casa em casa. A cidade ficou praticamente arrasada durante a luta. O assalto final dos nossos pracinhas ganhou cores fortes na visão de Álvaro Martins, que pintou este quadro. As cicatrizes visíveis dessa batalha já foram apagadas pelo tempo. As casas foram reconstruídas, as árvores cresceram, mas aquelas batalhas dramáticas ainda permanecem vivas nas lembranças dos pracinhas que lutaram durante 4 dias para conquistar a cidade de Montese. No dia 14 de abril de 1945, ela foi finalmente ocupada pelos nossos soldados. O número de baixas dá bem uma ideia da violência dos combates. 37 mortos, 10 desaparecidos, 382 feridos. Um dos homens que tomaram Montese volta hoje ao que os militares chamam de teatro de operações. O coronel Sérgio lembra que havia ninhos de metralhadoras atrás de cada janela. Montese foi o combate mais sanguinolento da Força Expedicionária Brasileira. Aqui tivemos as maiores baixas, aqui fizemos o maior número de prisioneiros, aqui houve a maior concentração de artilharia inimiga. Os nossos pelotões de ataque, entre os quais se incluía o meu, terminaram este combate com menos de 50% do seu efetivo. Para ser preciso, em 41 homens, eu só tinha 17 homens.
O soldado Antônio de Pádua tinha 18 anos quando chegou à guerra. Hoje, aos 68, volta ao cenário daquela que foi a batalha em que mais companheiros ele perdeu em tão poucos dias. Quando você chegou assim, você olhou Montese, a ordem era subir o morro. O que passou pela tua cabeça? Quem não treme, meu amigo? Quem não treme? Eu tremi, pensei muito na minha família, pensei nos companheiros que poderiam morrer do meu lado e tenho certeza que não fui melhor do que ninguém, mas tenho certeza que cumpri minha obrigação como o meu dever de um brasileiro. E libertamos nós trabalhamos, não viemos aqui para defender a Itália, nós viemos aqui para defender o mundo de um nazismo, de um fascismo. Neste velho hotel ficava o quartel-general dos expedicionários. Mas Porreta Terme tinha outra importância estratégica. Fica às margens do rio Reno e da Via Porretana, a principal estrada da região. Miguel Pereira, gaúcho de Passo Fundo, era radiotelegrafista na Itália. Ele conta que essa ponte estava sempre na mira dos alemães. Era um ponto vital entre o vale do rio Reno e as montanhas onde lutavam os brasileiros. O alemão tinha interesse em barrar, né, a passagem, que era obrigatória. E a ponte era um alvo preferencial. Ah, era. Eles tinham um tiro amarrado, como dizem. Apertava o gatilho e estava na ponte. Diariamente eles bombardeavam a ponte? Diariamente, e não sei por qual milagre, nas horas mais críticas. Eles atiravam miraculosamente na hora que passava o comboio. O batalhão de engenharia, praticamente todo dia fazia uma ponte nova. Os engenheiros tinham uma prática de fazer isso aqui. Outro alvo dos alemães era a estação ferroviária de Porreta Terme, que estava em poder da FEB. Miguel Pereira testemunhou uma cena terrível. De repente, houve uma explosão muito forte. Eu voei pelo ar. Quando eu estava caindo na capota do meu carro, vi o rapaz caminhando com a cabeça muito baixa. Quando eu bati de volta no chão, aterrentado, fui socorrer, ele estava sem cabeça. Eu nunca vi um tiro fazer tanto estrago. Morreram 17 ali na hora e 40 feridos. Agora, como é que foi esse bombardeio do Réveillon de 45? Foi anterior. Nós, no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de 45, estávamos comemorando, tomando um vinho e caindo bomba. O meu subtenente anotou 169 tiros. No momento caiu uma bomba no vazio da escada, voou tudo pelo ar. Eu me salvei por milagre. Dentro dos pedaços de gente que caiu, eu peguei a mão do rapaz, o antebraço. Digo, será que é do meu amigo Edgar Ecker, que estava em cima? E fiquei com a mão na mão assim um certo tempo, esfriou. Aí fiquei procurando o corpo, né? Qual é o cara que perdeu o braço? Mas era uma coisa assim, até boba da minha parte, porque... E depois me tomaram a mão, eu já estava até impressionado com aquela mão que tinha esfriado na minha mão. Porreta Terme foi cenário também de uma história de amor em plena guerra. Adriana, esta italiana de 23 anos, apaixonou-se por um soldado brasileiro. Desse amor nasceu Paulo Silvio, um dos muitos filhos da guerra. Ele nunca conheceu o pai brasileiro. Residuo di guerra, cos'è? Paulo Silvio diz que se considera uma espécie de lixo de guerra. Ele guardou as cartas que o pai mandava para a mãe. Mas há quase 30 anos elas pararam de chegar. Paulo Silvio não sente raiva do pai. Não sente nada. Indiferenza, sì, bravo. A parola esatta é quella, indiferente. Mesmo assim, Paulo disse que gostaria de conhecer o pai. Nós tentamos, mas não conseguimos localizar esse ex-pracinha no Brasil. 50 anos atrás, numa carta à mulher amada, o soldado falou de um sonho. Ter o filho que nasceu depois que ele voltou para o Brasil. Apesar de não conhecer-te, vejo-te todos os instantes. A tua fisionomia não me sai do pensamento. Quisera que um dia o destino nos unisse. Alessandria, norte da Itália. Uma parede como muitas outras de um prédio qualquer. Mas ela guarda uma marca. A marca de um ato de bravura. Em abril de 45, a guerra estava quase chegando ao fim. O bombardeio feroz liquidava os alemães que ainda resistiam aqui na região.
Essas cenas foram filmadas por câmeras instaladas em aviões do primeiro grupo de aviação de caça brasileiro. Os alvos são posições inimigas da região de Alessandria. Pouco sobrou da cidade. Foi tudo reconstruído. Aqui morreu um dos nossos melhores pilotos, o tenente Luiz Dornelles. O avião dele foi abatido um dia antes dos alemães se renderem em Alessandria. O avião de Dornelles caiu perto da estação ferroviária. O corpo do piloto foi projetado e se chocou contra esta parede. Dona Josefina Cracker viu o acidente. Ela tinha 20 anos e conta que, apesar da violência do choque, o rosto do piloto não ficou deformado. Inteiro, ecco, inteiro. Sim. Francesco Carrer, o irmão de Dona Josefina, tinha 12 anos. Ele ficou tão impressionado com a morte de Dornelles que escreveu um livro sobre a vida do piloto. Dona Josefina, a irmã do professor Francesco, também prestou uma homenagem carinhosa ao piloto. Mandou fazer as suas alianças de casamento com restos da fuselagem do avião de Dornelles. Os alemães agonizavam em todo o norte da Itália com o avanço das tropas brasileiras e americanas. Em Fornovo de Taro, no Vale do Pó, os nossos pracinhas, depois de um violento combate, conseguiram uma vitória extraordinária. Uma divisão inteira do exército alemão se rendeu aos nossos soldados. Mais de 13 mil homens foram feitos prisioneiros. Cenas de rendição se repetiam em todas as frentes. Era o fim da maior de todas as guerras, com mais de 50 milhões de mortos. Em junho de 45, nossos pracinhas voltaram para casa. A festa começou no porto do Rio de Janeiro, com o reencontro emocionado dos parentes e terminou com um desfile triunfal pela Avenida Rio Branco. Mas nem todos voltaram. Dos mais de 25 mil soldados que partiram, 467 morreram e foram sepultados no cemitério de Pistoia. Durante 15 anos, descansaram aqui. Em 1960, os restos dos nossos soldados retornaram ao Brasil. O único combatente que ainda permanece enterrado no monumento votivo militar de Pistoia é o de um soldado desconhecido. O corpo dele foi encontrado em Montese no dia 8 de junho de 1967, quando o cemitério dos Pracinhas já havia sido transferido para o Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, na cidade do Rio de Janeiro. O corpo foi reconhecido como sendo de um soldado brasileiro por causa do relógio, das botas e de um pequeno pedaço da farda, que ainda exibia o símbolo da febre na Itália, representado por uma cobra fumando. O soldado que jaz aqui tem um guardião. O sargento Miguel Pereira velou os ex-companheiros enquanto Pistoia foi cemitério. Ele vive na cidade desde o fim da guerra. Hoje, ele é o administrador do monumento aos brasileiros que morreram na Itália. Os pracinhas mortos em combate repousam hoje num monumento especialmente construído no Rio de Janeiro. Uma arquitetura imponente, estátuas, esculturas, homenagem merecida aos combatentes que tombaram. Quase todos muito jovens. 24 anos, 23, 21. Mas e o que foi feito pelos que sobreviveram? Nós quase fomos derrotados numa pós-guerra. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Quer dizer que o senhor acha que a sociedade até hoje não reconheceu? Não reconheceu e jamais reconhecerá. Porque quando nos vem aí desfilando, entendeu? A gente tenta impor um garbo, aquele patriotismo no 7 de setembro, porque o ex-combatente representa para a nação alguma coisa. O povo acha que aquilo é ridículo, entendeu? Mas não é não. Não é não porque eu, com toda a minha pele mecânica, ainda comando a associação, marcho com ela. Porque eu sou patriota. Para o senhor a guerra ainda não acabou? Não.
reconhecimento que procuram no Brasil há 50 anos, os pracinhas foram encontrar agora na Itália. No abraço do menino de cabelos brancos, nos brindes às vitórias, na saudade de Giuseppe, do sanfoneiro Gandolfi, na bandeira brasileira que o amigo Vanes acena na hora da despedida. Só um monumento é muito pouco para retribuir o que eles ofereceram em defesa da liberdade. Globo Repórter. O mundo